Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Estamos felizes e agradecidos porque Deus nos concede mais um dia de vida e também por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, porque isso ajuda o YouTube a entender que o que nós postamos é relevante e que disponibiliza para outras pessoas também terem acesso. Por isso, nós sempre pedimos que vocês cliquem no dedinho de joinha, claro, se gostaram ou se estão gostando dos estudos. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Neia Cani e sua mãe, são lá de Nanuque, em Minas Gerais. Melry Rodrigues é de Manaus, Amazonas. Valdemir Hoffman é de Iuna, no Espírito Santo. Josina Gomes é de Belmonte, no Pernambuco. Nadir Cabral é de Colíder, Mato Grosso. Maria Valdenir Vale é de Campinas, São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, nossa gratidão por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra, a Tua vontade, aceitarmos o Teu chamado e estarmos prontos a fazer a Tua vontade em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que passam por momentos de angústias, dor, tristeza, tribulação, aflição. Tu conheces cada um, sabes os problemas que estão enfrentando, que permaneçam confiantes em Ti, que não percam a fé, que não desanimem, que perseverem e que juntos nós possamos em breve estar contigo nos céus. Todos aqueles que nos pedem orações também, estejas com eles, dando bênçãos, vitórias e agradecemos porque sabemos que Tu estás conosco e que nós sempre poderemos ter a Tua ajuda no momento oportuno. Pedimos o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o nosso estudo da série Missão de Deus, Minha Missão. Estamos avançando nesse tema, já fizemos 2 estudos e nesses 2 primeiros estudos nós estivemos aqui dentro da Bíblia conhecendo a missão de Deus nos alcançando. Deus, Ele vem em busca de cada ser humano e, como nós sempre temos dito, Deus Ele não força, Ele apenas nos apresenta o presente que Ele nos dá, que é a salvação através de Cristo Jesus, e que nós possamos abrir o coração e aceitar este presente, esse dom, e termos a certeza de estarmos caminhando com Cristo. Continuando o estudo desta série, nós vamos esta semana falar sobre o chamado de Deus para a missão. Temos dito aqui também que fomos escolhidos por Deus para nascer, Deus que nos escolheu, e Deus Ele nos chamou para a missão. Desde quando nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo falando e nos orientando as decisões que nós deveríamos tomar, Deus já estava trabalhando para que nós pudéssemos fazer parte desta missão, que é salvar outras pessoas. Há um texto muito conhecido que diz que o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E isto é uma verdade. Nós somos discípulos. Por exemplo, na ocasião em que Jesus esteve aqui na terra, haviam muitos mestres, doutores da lei, conhecedores das Escrituras Sagradas, e as pessoas então escolhiam o mestre que eles queriam estudar com aquele mestre, ser discípulo daquele mestre, mas Jesus, os discípulos não o escolheram, foi Jesus que os escolheu. Jesus chamou um por um os 11 discípulos, o 12º foi o Judas que se ofereceu e Jesus aceitou. Então, o discípulo é aquele que procura imitar o mestre. E é por isso que Deus Ele nos chama, para que nós possamos cumprir a missão como discípulos, porque esta é a missão de Deus, salvar a humanidade. Jesus veio para dar a vida em favor da humanidade perdida, para que fosse salva.
e todo aquele que crer será salvo. Mas nós só estaremos plenamente capacitados para a missão quando nós recebermos o batismo do Espírito Santo. E esse batismo nós precisamos buscá-lo diariamente. Nós precisamos orar para que Deus nos encha com o seu Santo Espírito, para que nós sejamos capacitados para fazer a obra. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, eles não poderiam sair sem esse poder em suas vidas para pregar o Evangelho. Primeiro, os discípulos estavam com medo dos judeus, medo de serem perseguidos, presos, mortos, porque eram seguidores de Jesus. Os fariseus e os judeus não aceitavam e eles então perseguiam. Mas quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram cheios de poder e então agora eles começaram a pregar destemidamente a Jesus, a quem os judeus haviam crucificado, e era através de Jesus que vinha a salvação. Eles perderam o medo, por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Então muitas das vezes Deus, ele nos tira do lugar em que nós estamos, nós dizemos, a nossa zona de conforto. Deus ele nos tira desta área para que nós possamos fazer a missão. Deus às vezes pode nos levar para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, e Ele age conforme Ele quer, e Ele nos capacita para essas coisas quando Ele nos chama para a missão. Nós nos lembramos que Abraão, ele precisou sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ia mostrar. Abraão nem sabia para onde ia. E Abraão foi, ele creu pela fé. E Abraão foi justificado pela fé. E vemos também que os discípulos, eles começaram a pregar em Jerusalém, depois foi para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Eles foram se espalhando e, certa ocasião, eles precisaram, os cristãos lá em Jerusalém, serem perseguidos porque eles estavam acomodados e eles tiveram que sair de Jerusalém e aí eles começaram a pregar para onde eles foram, foi a dispersão, por causa da perseguição. Então Deus usa meios que às vezes nós não entendemos para que nós possamos sair da nossa zona de conforto e fazer a vontade dele, fazer a missão pela qual nós fomos chamados. Então Deus, ele quer que nós estejamos prontos, dispostos a atender o seu chamado e seguir a sua orientação e ir para onde ele nos mandar. Depois que houve o dilúvio, Deus disse para Noé, seus filhos, a família de Noé, que eles se espalhassem e povoassem a terra. Agora eles teriam que começar novamente a povoar a terra porque todos haviam morrido, menos a família de Abraão, de Noé. E só que, passado alguns anos, eles começaram, alguns dos descendentes de Noé, começaram a se rebelar contra Deus. E ao invés deles se espalharem, eles idealizaram construir uma torre de Babel, a torre para que eles pudessem estar juntos ali. Esse não é o propósito de Deus, que nós fiquemos juntos, aglomerados, como irmãos, como igreja, acomodados, porque aqui tem tudo, a igreja é boa, e tem muitas coisas aí que a gente gosta de ouvir e participar, e então nós não queremos sair para ir para outros campos, para abrir novas igrejas, aí nós nos acomodamos. E o povo lá dessa ocasião, comandado por Nimrod, eles decidiram construir essa torre de Babel. Está aqui em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu.
Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Deus havia dado ordem a Noé para que eles espalhassem, mas houve uma época, diz aqui, que eles falavam a mesma língua, eles migraram para a planície na terra de Babilônia, ali eles se estabeleceram e então começaram a trocar ideias e resolveram construir essa torre, para que, se porventura viesse a chover novamente, como no dilúvio, eles não fossem mortos, eles estariam lá no topo da torre, iria alcançar até os céus, diz aqui, eles ficariam famosos. Mas Deus, irmãos, ele tem um plano, um propósito. Não era plano para que eles ficassem juntos, então Deus desceu, visitou, viu qual era a intenção deles, e Deus então confundiu as línguas. Eles começaram a não se entender. Um pedia uma coisa, levava outra, e houve aquela confusão, e eles precisaram então se separar. Cada grupo de pessoas que entendia o que o outro estava falando foram para um lugar, o outro grupo que entendia o que aquelas pessoas estavam falando foi para outro lado, e assim eles se espalharam. Vejam como Deus, ele trabalha. E então, para que o mundo naquela época fosse povoado novamente, Deus precisou agir dessa maneira, intervir na construção daquela torre de Babel, que quer dizer confusão, porque confundiu as línguas, e eles então se espalharam pela face da terra. Mas o que é interessante, irmãos, é que o ser humano é muito desobediente. Deus dá uma ordem e o ser humano quer fazer outra. E é exatamente isso, o momento que nós estamos vivendo, a palavra de Deus nos diz como é que nós deveremos viver, como é que nós deveremos proceder, agir, mas as pessoas estão dizendo que não, nada disso mais é necessário. Nós podemos fazer o que nós bem quisermos. Isso aqui não é mais para a nossa época, é para aquela época. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Deus, ele está nos chamando para que nós saiamos da nossa zona de conforto, da nossa acomodação, para irmos para pregar o Evangelho aonde Deus nos mandar. O sábio Salomão, ele escreveu aqui em Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 1, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido, portanto disse, o riso é tolice, de que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho, e enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. O sábio Salomão vem falando aqui no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, falando de que tudo na vida é vaidade. As pessoas querem buscar o prazer para si mesmo, querem buscar a sua satisfação própria e se esquecem de buscar a Deus. Então nós precisamos saber que nós, quando decidimos aceitar a Jesus em nossa vida, nós estamos assumindo um compromisso de ir e fazer discípulos através do chamado que nós recebemos. E então, a palavra de Deus, ela vem nos dizendo aqui, em Gênesis capítulo 11, verso 4, que essas pessoas, elas queriam construir aquela torre para que elas não fossem espalhadas pela terra. Elas queriam permanecer juntas. Agora, o que nós vemos também aqui na palavra de Deus, que o Senhor, ele não permitiu. Deus, quando precisa agir, ele age. Assim como os dias que nós estamos vivendo são iguais ou até piores já do que os dias antes do dilúvio, Jesus mesmo disse que, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Deus vai intervir e nós precisamos estar atentos a esses acontecimentos que estão se dando ao nosso redor e estarmos vigilantes, ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele para que nós não sejamos pegos de surpresa
quando Deus intervir, enviando Jesus para nos resgatar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos. Jesus ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.